Alô, alô, alô. Vamos ver se o som está bom. Alô. Olá, Brina, tudo bem? E o som está melhor agora? Como que tá o som? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aí? Responde, por favor. Preciso saber se o som tá bom. Alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bom, eu vou assumir que tá tudo certo aqui com o som. E vamos iniciar a live. Você acha que com fone vai melhorar? Tá, deixa eu só buscar então o fone. Que da outras vezes eu fiz sem fone e não teve problema. Momento. Olá. Vamos tentar aqui com um foninho de ouvido, né? Que aí vocês vão me ouvir melhor. E aí fica tudo bem, né? Hoje o nosso tema é bem interessante. O negócio tá enrolado aqui. E precisa fazer bem direitinho, né? Como é que foi o domingo aí, Brini? Escreve aí como tá sendo o domingo. Olá. Vamos ajeitando aqui o som. Vai chamando a galera aí para participar da live. Eu já virei muito germânica, então eu sou muito pontual. Chego ali no horário, o povo chega muito tarde. Depois de 5 minutos já tá muito atrasado. A gente vai ter só 55 minutos de live. Ai, exagero da pessoa. Sol lindo, 33 graus. Ai, que beleza. Aqui teve um temporal. Choveu pra caramba, com muito vento. Ficou meio estranho o negócio aqui. Olá! E agora? Vocês estão me ouvindo? Diga como é que está o som. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem minha voz aí? Tudo certo, galera? Ah, então tá bom. Ótimo. Então vamos começar. Agora sou eu que não tô ouvindo direito. Parece que tampou meu ouvido, é óbvio, né? Tem um fone de ouvido aqui. Mas vamos lá. Parece que fiquei meio surda. Então hoje o nosso tema, a gente vai falar sobre arquétipos, tá? Esse é um tema de extrema importância porque ele tem a influência dos arquétipos, ela é muito grande nas nossas vidas, a gente sabendo da existência deles ou não, né? E então a gente vai precisar falar um pouquinho sobre eles, tá? Além disso, é um tema bastante interessante, agora vocês vão entender o porquê. Então, primeiramente, vamos definir o que são arquétipos, tá? Então, arquétipos, eles são informações,
né? São informações que existem. Ótimo, o som tá tudo bem, beleza. Então, são informações que existem no mundo, no universo, desde que o mundo é mundo. Então, desde que ocorreu a explosão lá do Big Bang, né, que alguns autores falam que não foi uma explosão, foi uma expansão, né? Mas enfim, quem tá certo ou quem não tá, não sabemos, não estávamos lá, não é mesmo? Então, os arquétipos, eles foram criados para ajudar na nossa evolução, para ajudar a gente a agregar informação. Que qual é o nosso papel como seres humanos aqui na Terra ou em outros planetas? O nosso papel é agregar informação, tá? E quando a gente agrega informação, a gente evolui, né? Então, tudo que a gente tem em volta é informação. Esse cabelo aqui me dá uma informação. Essa tiarinha aqui que eu tô usando me dá outra informação. O óculos me dá uma informação. O fone de ouvido me dá uma informação. São informações sensitivas, são informações energéticas, sutis, né? São vários tipos de informações que os nossos corpos vão absorvendo e agregando, né? Então, muitas vezes, essa agregação de informações, a gente não pensa, a gente nem fala, nossa, o que está acontecendo aqui no meu cabelo? O que está acontecendo aqui na minha testa? Né? O que eu estou agregando? Né? A gente não tem muita consciência disso. Mas o grande computador que faz todas as associações e todo esse comando de que entra o que sai de informações é o nosso inconsciente. Olha só que legal! Como a ciência já sabe, muita gente que lê também sobre o inconsciente sabe, que a gente só sabe de 5%. 5% fica consciente para nós. E o resto é 95% de todas as informações ficam armazenadas, são inconscientes, ficam armazenadas no nosso inconsciente. Quando a gente precisa, a informação sai e a informação entra. Por exemplo, quando eu estou dormindo todos os dias, lá bonitinha, deitadinha, eu também estou acessando informações, absorvendo e emitindo informações, né? Então, o inconsciente que ele faz o nosso corpo ficar funcionando, o nosso coração bater. Eu não preciso pensar para o coração bater, preciso? Não, ele bate automático. Graças a Deus eu não preciso pensar para o coração bater, não é mesmo? Já pensou se você parasse de pensar e o coração parasse de bater? Não é? E para respirar também é a mesma coisa. Para fazer digestão a gente não precisa pensar, né? O nosso inconsciente faz todo esse trabalho, né? Então, voltando para o nosso raciocínio aqui dos arquétipos. Então, vamos minuciar? Eu não lembro a palavra em português, gente. Vamos fazer as minúcias, vamos repartir o conhecimento. Vamos lá. Os arquétipos, tá ficando claro o que eu tô falando, gente? Ou tá confundindo muito aí? Que é um tema bem complexo para falar e reduzir assim numa frase em 5 minutos. É um tema hiper complexo, né? Tô tentando assim simplificar ao máximo, né? Porque esse é um tema que dá pra gente estudar uma vida inteira, tá? Eu tô fazendo essa live aqui de ousada e também porque é um tema bastante interessante pra gente passar batido na nossa vida. A gente precisa entender disso, né? Olá, Helena, seja bem-vinda. Então, os arquétipos, pode ser o que pode ser um arquétipo, né? Eu posso ser um arquétipo, esse quadro pode ser um arquétipo, uma cadeira pode ser um arquétipo. Então, ele é a perfeição. Eles servem para a gente
agregar estas informações. Olha só como Deus é bom, como a fonte criadora é boa com a gente, né? Então o nosso Deus querido nos deu informações para nos ajudar a evoluir, né? Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo de arquétipo. Animais. Animais são arquétipos, né? Então, os animais, eles têm aquela energia. Tem os animais bem poderosos, por exemplo, o arquétipo da águia. É o arquétipo mais poderoso que existe. Ela transmite uma informação de muito poder, de muita expansão, de muito crescimento, né? Então, quem usa a águia são mais os presidentes de empresas, porque eles conseguem olhar por cima de tudo, eles têm uma visão geral, uma visão panorâmica de todo o negócio que ninguém consegue ter. A águia normalmente ela é sozinha, né? Tem esse lado sombra da águia que é sozinha, né? Então, quem usa normalmente o arquétipo da águia é uma energia tão poderosa que às vezes pode causar alguns rompimentos, porque é uma energia de expansão e às vezes essa pessoa que estava usando antes de usar esse arquétipo estava numa energia um pouco mais baixa, né? Uma energia de não muito crescimento, então ela te impulsiona mesmo, ela te dá aquele impulso que você precisa para ação, para partir para a ação, para partir para o fazer, para partir para cima mesmo. E não tem para ninguém, gente. Quem usa a águia não tem para ninguém. Só que muito cuidado, minha gente. Tem gente que tatua a águia no corpo e às vezes pode romper com relacionamentos, né? Ou profissionais ou amorosos, ou de amizade. As pessoas podem se afastar de quem usa a águia, porque ela tem uma energia muito alta, de uma alta frequência, ela está acima de tudo. Então, às vezes a pessoa acaba tendo um choque energético com você que está usando a águia, e aí ela se afasta, porque não tem mais nenhum tipo de afinidade energética, né? Então é muito, muito, muito perigoso usar a águia sem estudar de fato se você tem alguma compatibilidade com aquela energia ou se o teu cargo que você está ocupando, por exemplo, se você é um comerciante, você é o dono da empresa, né? Você é o dono do negócio, então você pode e deve usar a águia, né? Mas cuidado se você tiver algum outro sócio que for diferente, é um pouco complicado. Tem que analisar a situação assim, estudar bastante, porque existe o quê? Existe, como tudo é dual no universo, com os arquétipos também não é diferente. Existe o lado positivo e o negativo, digamos assim, tá? Deixa eu usar uma nomenclatura um pouco melhor, o lado luz e o lado sombra, né? Porque se alguém viu o meu vídeo anterior, que eu estava falando sobre as sombras, a sombra ela não é exatamente o nosso lado negativo, tá? Porque às vezes você pode usar o lado sombra para uma ação extremamente positiva, né? Então depende muito do contexto que você está usando aquele lado sombra seu. Lado sombra todos nós temos, os arquétipos também, né? Então, por exemplo, um animal, uma onça, vai. A onça, esses felinos de um modo geral, eles têm um lado de sombra bastante forte, né? Agressivo, irritadiço, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí com esse lado que vai pôr para fora, porque realmente pode gerar aí alguns conflitos de relacionamento com as pessoas, né? Então a gente tem que estudar muito, muito, muito sobre os arquétipos na hora de usá-los. E como é que eu uso um arquétipo? Este exemplo aqui, que vos fala, que vos mostra, é um grande
uso de arquétipos. Isso daqui, esse quadro aqui, é um arquétipo, né? Então nós temos o arquétipo do Sol, né? Que o Sol é uma energia yang, é uma energia de ação, é uma energia de alegria, é uma energia masculina, né? Eu não gosto muito de falar que yang é uma energia masculina, tá? Porque convencionou-se assim. Mas eu diria que é uma energia de ação, de uma energia ativa, energia que vai para frente, vai para cima, uma energia que aparece, né? Mas a energia Yin, que diz, convencionou-se que a Yang é masculina e a Yin é feminina, é uma energia mais receptiva, introspectiva, mais passiva e tal. Também tem muito poder. Então, eu não gosto muito dessas convenções de... Pode ser que eu seja feminista, mas eu não gosto muito. Sabe por quê? Porque nós temos as duas energias, né? E seria muito bom que a gente conseguisse ter um equilíbrio entre essas duas, né? A Yang e a Yin. Mas às vezes a gente tem uma predominância ou de Yin ou de Yang, que aí não fica muito saudável, a gente acaba ficando meio desequilibrado, né? Então é muito difícil você achar alguém que tem um equilíbrio entre Yin e Yang, né? Por falar em Yin e Yang, também Yin e Yang é um arquétipo, é o arquétipo do equilíbrio, tá? A Helena está dizendo aqui, adoro os felinos, principalmente a pantera negra, é por isso que fico irritada. Ah, olha só, você comentou uma coisa muito legal aqui. A pantera negra é um arquétipo que ela ajuda para a libido, não é mesmo? Ela tem várias outras atividades e ações que dá para fazer com ela, mas muita gente procura a pantera negra para ativar bem a libido. E também a gente já leu que a pantera negra ela é um animal noturno, né? Os felinos no geral são animais noturnos, então para quem usa esse arquétipo pode ocorrer aí episódios de insônia, muito cuidado. Para mim, eu já usei a pantera negra. Eu não fiquei irritada. Olha só, para uma pessoa age de um jeito, para outra pessoa age de outro. Porque cada um tem uma energia diferente, né? Então tem uma informação nos seus corpos sutis, no seu inconsciente, diferente. Para mim, o que aconteceu, que eu achei assim muito interessante, foi que a Pantera Negra ela fez eu sonhar muito. Ela me ajudou a liberar alguns medos meus. Eu tive sonhos de medo. Alguns sonhos assim, uns medos bobos que eu tinha na minha cabeça, que eu acho que é bobo, mas talvez meu inconsciente achou que não é. E usando a Pantera liberou esses sonhos. E eu me senti limpa. Eu senti que a Pantera Negra limpou essa parte ruim, né? Porque medo é uma energia muito baixa, de baixa frequência, né? É uma energia onde os negativos atuam bastante. Então, pra mim também, libido não aconteceu nada. Eu falei, a pessoa que tá desse jeito, vamos levantar com a pantera. Tive uma baita de uma tentativa frustrada aí, porque não deu certo pra mim. Mas também não insisti muito, né? Mais uma coisa que eu reparei que foi interessante foi esse lance dos sonhos, né? Tá ruim o som aí? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Deixa eu ver se eu coloco aqui mais perto, se melhora alguma coisa. Melhorou o som? Alô, alô? Alô, como é que tá o som aí, Brina? Fala pra mim. Espero que dê pra ouvir aí direitinho. Tomar uma aguinha. Melhorou?
Dá pra ouvir direitinho? Então tá bom. Então, espero que tenha ficado aí claro o conceito e a definição de arquétipos, né? Que arquétipos são informações que a gente vai. Melhorou então? Melhor assim? Acho que isso aqui é o microfone, se eu não me engano. Então, arquétipos são informações. Gente, desculpe aí pelo. Não sei se é problema da internet ou do fone de ouvido aqui. Não sei se é coincidência, porque hoje choveu aqui onde eu moro. Então, nós estamos com problemas técnicos aí na transmissão do som, tá? Espero que fique melhor aí. Bom, vou ficar segurando aqui esse trequinho. Acho que é aqui que tá o microfone. Então, vamos lá, continuando. Então, tem... então tá ótimo. Beleza. Então, nós temos que tomar bastante cuidado com os arquétipos fracos, tá? Os arquétipos fracos são aqueles que vão mexer muito com as nossas sombras e podem até ocorrer perdas na nossa vida, tá? Então, arquétipo é um tema seríssimo, minha gente. Seríssimo mesmo. Arquétipo, um objeto que você ganha, é um arquétipo. Todas as informações, tudo que tem no objeto que você ganha, sei lá, um bibelô, uma coisinha que veio de outro país lá, que alguém viajou e trouxe para você, qualquer coisa. Uma rena de Natal, uma banana é um arquétipo, que por sinal não é um arquétipo muito bom. Patinho não é um arquétipo bom, é um arquétipo fraco, tá? É uma presa fácil. Fica só um rá, 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 rá. E é uma presa hiper fácil, tá? Coelho é uma presa fácil. Então a gente precisa observar o comportamento dos animais, estudar os hábitos dos animais, tudo que ele tem, tudo que ele consegue fazer, né? Por exemplo, o arquétipo da fênix. Eu acho que é um arquétipo neutro, mas eu não usaria. Por quê? O arquétipo da fênix, que todo mundo acha que é, ai, que lindo a fênix, ela ressurge das cinzas, ela renasce, ela não sei o que, não sei o que lá. Se você usar, por exemplo, para sua vida, isso tatuar ou ficar olhando para uma fênix aí, você pode ter muitos problemas, porque a fênix, ela ressurge das cinzas, ela vai lá pro fundo do poço, mas ela se reergue. E, por exemplo, isso para usar para um negócio, para uma vida profissional, é péssimo, porque o seu negócio vai fazer isso, isso, isso e isso. Você vai lá pro topo, mas vai acontecer alguma coisa que você vai lá pro fundo do poço também. Para justamente a fênix fazer todo o papel dela, que é ressurgir das cinzas, né? Então, assim, se você for usar a fênix, eu acho bem ousado, né? Se você for usar a fênix, use por um tempo limitado, né? Use por um tempo limitado, porque aí você não vai cair, né? Na hora que você vai cair, você tira. Você tira essa energia. Então, é algo que você precisa realmente ter em mente. Eu nunca usei a fênix, não vou usar por causa exatamente desse. Se eu esquecer de tirar a fênix, e aí? Essa energia está em mim? Informação está em mim e eu vou ter que cair no fundo do poço para depois ressurgir? Vamos pensar, né, minha gente? Eu não acho muito legal. Vamos falar sobre tartaruga. A tartaruga, ela só seria um mau arquétipo se você quer acelerar as coisas e usar ela. Aí ela seria um mau arquétipo. Mas se você quiser atrasar as coisas, você usa o arquétipo da tartaruga. Olha só, nem sempre tudo é tão mal assim, não é mesmo? Borboleta.
A Brina aqui tá falando, me dando umas dicas legais dos arquétipos que ela quer saber. E a borboleta, eu também acho um arquétipo que você tem que usar com parcimônia, né? Com moderação. O arquétipo da borboleta, por que que você tem que usar com parcimônia? Porque é um arquétipo de transformação. Então, quer transformar alguma coisa na sua vida? Use o arquétipo da borboleta. Aí eu vou espirrar de novo, gente. Desculpem. Não sei, tá coçando o nariz. O arquétipo da borboleta, voltando ao raciocínio que o espirro me tirou um pouco. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Vamos lá. O arquétipo da borboleta, ele vai transformar a sua vida. Só que ele não vai transformar a sua vida só o que tá ruim. Ele vai transformar o que tá bom também. Então ele vai fazer uma mudança. Você quer transformação? Quer mudança? Quer sair da mesmice? Use o arquétipo da borboleta, tá? Mas eu sugiro que você não deixe ninguém olhar para esse arquétipo da borboleta. Porque tem muitas pessoas que estão com a vida boa. Então não é justo você fazer esta pessoa ficar olhando para uma borboleta. Exatamente. Porque a pessoa vai olhar para sua borboleta e a vida dela vai se transformar, né? Então, não é inocente o uso de arquétipo, gente. Tem muita gente que sabe e tem muita gente que não sabe e fica usando indiscriminadamente. Vou dar outro exemplo de arquétipo. Arquétipo no marketing, nos produtos, tá? Agora pasmem, viu, gente? Pasmem bastante. Tem marcas, tem logomarcas que usam muito arquétipo, e o arquétipo às vezes está disfarçado na logomarca, né? Por exemplo, tem muitos produtos que usam órgãos sexuais para vender mais, né? Ou usam uma vagina disfarçada, põe lá uma maçãzinha, como se fosse uma vagina, ou usam um falo, né, um pênis, uma seta para cima, como a Amazon, por exemplo, faz. A Amazon vende pra caramba e usa o falo. Ela põe uma seta, mas não é uma seta aquilo, gente. Aquilo lá é um falo mesmo, apontando para cima. E aquilo vende demais. Por quê? Bate no inconsciente da galera, das pessoas que querem poder, né? Porque todo mundo quer poder, quer se sentir poderoso, né? Quer se sentir no comando. E o falo, ele é um símbolo do poder, né? Então, por isso que os consumidores procuram muito a Amazon para comprar. Eles têm um marketing muito, muito forte. Então, o simbolinho lá da Amazon já é um arquétipo muito poderoso, tá? Então, como é que eu uso o arquétipo para meu uso pessoal? Como é que eu faço? Quando eu quiser ativar um arquétipo, o que que eu faço? Eu coloco um quadro na minha casa para eu ficar olhando. E eu não vou ficar olhando horas assim. Eu só o olhinho aqui do lado, aqui, a periferia do olho, você já está pegando toda a informação do arquétipo. Já está passando para você. Ou você pode colocar na sua tela de celular. Você pode potencializar o uso desse arquétipo pedindo a informação do arquétipo mesmo. Você olha para o celular e fala: eu ativo o arquétipo X, eu sou o arquétipo X, eu tenho essa característica do arquétipo X, eu sou esse arquétipo em ação, e fico olhando para o arquétipo e sentindo toda essa energia do arquétipo. Vai sentindo que essa informação vai entrando em você, tá? E depois você vai notando umas diferenças. É muito legal. Você vai notando essas diferenças aí que vão acontecendo no seu dia a dia. Muitas vezes é imediato você sentir quando você ativa esse arquétipo, né? Então, uma vez
eu ativei o arquétipo da Afrodite. Foi muito interessante. Eu ativei o arquétipo dela e no mesmo dia eu senti já a informação dela entrando, né? Na hora que eu fui dormir, eu senti um gostosinho, sabe? Eu senti um amor próprio aumentando, assim. Veio uma frase na minha cabeça, um sentimento gostoso, tipo, ai, como eu me amo, ai, que gostoso estar comigo, sabe? Foi muito legal, foi muito interessante essa experiência, né? Porque foi uma coisa muito diferente. Nunca tinha pensado isso de mim. Ai, como eu me amo, ai, que legal. Não, imagina, normal, assim, sabe? Convive comigo há tanto tempo, normal. Mas nesse dia que eu ativei o arquétipo da Afrodite, eu senti esse amor mesmo, esse auto-amor, né? Esse amor próprio, né? Veio a frase, veio o sentimento, veio a informação de amor próprio da Afrodite, que é o arquétipo do amor e da beleza, né? Tem muitos relatos aí de quem usa Afrodite de emagrecer, porque ela tem um corpão, é o arquétipo da beleza e tal. Então tem muita gente que emagreceu sem fazer esforço nenhum, ativando o arquétipo da Afrodite. Olha que interessante, não é mesmo? Alguém quer perguntar alguma coisa aí de arquétipo ou contar alguma experiência? Que já teve ativando aí algum arquétipo? Olha, foram só relatos da Afrodite, tá? Porque eu não emagreci uma grama. Eu não emagreci uma grama com a Afrodite. É, não, não funciona igual para todo mundo, né? A Cláudia do Amor de Esmeralda tá perguntando: arquétipo funciona igual para todo mundo? Até deveria, mas não é assim. Por quê? A informação que vem do arquétipo é a mesma, porém, a nossa informação que a gente vai é, agregando dentro da gente não é a mesma, né? Eu tenho minhas experiências das minhas vidas. Se teve gente que teve, sei lá, 25 vidas e eu tive 20 ou 15, sei lá, a pessoa das 25 vidas vai ter experiências diferentes de eu que tive 15. Não que seja quantitativo, é qualitativo, né? Não tem nada a ver a pessoa ter mais vidas, ser mais experiente ou não, né? Porque depende de como você aproveita essas vidas. Mas, falando em termos de aproveitamento mesmo, o jeito que eu aproveito e tenho as minhas experiências é diferente dos outros, né? A gente não tem as mesmas experiências, então a gente agrega informações diferentes. Ficou claro assim? Não sei se eu tô me enrolando para falar. E o arquétipo ele vai entrar em você, aquela informação vai entrar e pode reagir de um jeito diferente, né? Tem muita gente que usou já o arquétipo do golfinho, por exemplo, que é um arquétipo de alegria, de jovialidade, de fertilidade e tal, para curar uma depressão, por exemplo, né? Agregar aquela informação e não deu certo. Não deu certo, deu um efeito completamente diferente e aí não rolou, né? Muitos arquétipos fazem algumas limpezas também nas nossas informações. Eles ajudam a gente a ter algumas catarses, né? O que seriam as catarses? Seriam limpezas, você entender aquilo que aconteceu, né? Perdoar o que tiver que ser perdoado e seguir em frente com uma nova informação, né? Aquela informação daquela experiência que você passou, que foi considerada negativa, de algum sofrimento, por exemplo, ela não vai desaparecer. O que está dentro de você está dentro de você. Aquela informação está ali. Você viveu aquela experiência, ela não vai desaparecer. Mas pode ser que a dor que ela gerou desapareça. Isso é uma catarse.
Então você entende aquilo e aquilo não dói mais. Quando eu passo a entender uma situação que foi dolorosa, aquilo não vai mais doer. Aquilo só dói quando eu não entendo. Quando eu fico com raiva de uma coisa, eu não estou entendendo a situação, né? Agora, quando eu compreendo, a raiva vai embora, porque eu estou entendendo a situação, né? Ah, foi assim, então eu entendi que aquela pessoa agiu daquele jeito, aquela pessoa agiu do como ela sabia agir. E eu também reagi daquele jeito que eu sabia agir, né? Foi bonito? Não, não foi bonito. Causou sofrimento para a pessoa e para mim. Mas eu agi com aquela consciência que eu tinha naquele momento, né? Então eu vou perdoar e entender, né? Não quer dizer que eu vou morrer de amores pela pessoa, mas entender aquela situação e essa raiva vai embora. Então isso é uma catarse, aquilo lá vai sair de mim, né? Aquele sentimento, aquela dor, aquela coisa ruim vai embora. Mas a informação tá lá, a experiência tá lá. Eu agreguei informação com aquela experiência, né? Vamos lá, deixa eu ler aqui. Então não é todo mundo que vai emagrecer mesmo, igual você que falou que não emagreceu, né? Para algumas pessoas a informação vai agir de um jeito e para outras vai agir de outra maneira, né? Porque o que que acontece? A gente não sabe muito bem como que é esse mecanismo, né? Porque como eu falei no começo da live, o arquétipo, ele é muito complexo, né? Então, por que que para uma pessoa dá e para outra pessoa não dá certo, né? Não tem como a gente... É uma coisa de experiência, de informação mesmo, que não teria como falar aqui em uma hora. Teria que fazer uma pesquisa de uns 30 anos, por exemplo. E com, sei lá, 20 mil voluntários. Para ter um N legal, né? Outra coisa. Arquétipo e animal de poder são a mesma coisa? Olha, eu entendo que eles têm conotações diferentes, né? Os dois são arquétipos, porém, quando se fala o termo animal de poder, não é a mesma coisa, entende? Tem muita gente que fala, eu quero descobrir o meu animal de poder, né? Que é o animal que vai dar força para a pessoa, que ele vai... Você nasceu com aquela informação, né? Eu não entendo muito desse negócio de animal de poder, mas eu poderia deduzir que o animal de poder é algo que você adquiriu durante as suas experiências anteriores. E aí você virou aquela informação, aquela informação virou você, né? Eu acredito que seja isso. Como a Cláudia está falando aqui, o animal de poder é do xamanismo. Os xamânicos estudam isso. Mas eu acredito que seja isso. E que a gente vai, durante as nossas vidas, elaborando essas experiências e adquirindo. Aí você vai ficando... Aquele arquétipo, aquela informação vai ficando em você, né? É muito interessante que a gente nasce já tendo arquétipos programados, né? Porque quando você é um bebezinho, você vive o arquétipo do bebê. Olha só, você só faz coisa de bebê. Você come, caga, dorme, caga fedido, né? Caga aquele cocôzinho verde que mancha toda a fralda e os borezinhos que a mamãe põe na gente. E faz aquelas coisinhas de nenê, né? Quando a gente vai crescendo, vai mudando para o arquétipo da criança, né? Então a gente ainda tem a psique infantil, a gente ainda tem comportamentos infantis, mas não é mais de bebê, né? Uma criancinha, sei lá, de 3, 4 anos, ela já fala, ela já vai interagindo mais, mas ela ainda é uma criança. Ela vai crescendo, 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 aí vai vindo o arquétipo do adolescente. Olha só, aí ela já não é nem criança e nem adulto.
Então, ela tem alguns comportamentos meio birrentos, meio infantis, mas ela não tem um comportamento completamente maduro de um adulto, né? Então, a gente vai passando durante as nossas fases da nossa vida de arquétipo. Vai mudando de arquétipo para arquétipo, de arquétipo para arquétipo. Olha só que legal. A informação agregando dentro da nossa psique, né? Dentro da nossa mente. Vai organizando tudo. Aí depois a gente fica adulto, né? E a gente também vive o arquétipo do adulto. Aquele cara que vai atrás do dinheiro para sustentar a família ou para crescer na carreira. Aí tem aquele arquétipo do sucesso, que a pessoa vai atrás do sucesso. Tem o arquétipo do dinheiro, do financeiro. A gente vai vivendo vários arquétipos, né? São várias informações, né? E depois tem o arquétipo do ancião, o arquétipo do sábio, né? E depois a gente vive o arquétipo da morte. Olha só. Ah, esqueci o da mãe e o do pai, né? Antes de ficar veinho, a gente vira mãe e pai, se quiser, claro. Mas quem quer, vira. Quem não quer, não vira. E mesmo quem não tem filho, às vezes fica mãe de adotados, ou vira professora e fica mãe da classe inteira. Enfim, a gente usa aquela energia de alguma maneira também, né? Não necessariamente tendo filhos biológicos, a gente vai só viver o arquétipo se tiver um filho biológico, né? Às vezes a gente tem filhos pela nossa profissão, não é? E vai desenvolvendo aí os arquétipos. E também vai chegando do velhinho, quando a gente vai ficando velhinho, né? Exatamente, mãe de pets. Mãe de qualquer coisa, não é mesmo? E às vezes mãe de roupa, né? Que a gente vai cuidando da roupa bonitinho, assim. Brincadeira. E aí tem o arquétipo que o último arquétipo que a gente vive é o da morte, né? Que é o arquétipo que todo mundo vai viver, né? Infelizmente a gente tem que mudar de plano, então tem o arquétipo da morte, né? E tem muitas pessoas que falam que o arquétipo da caveira é um arquétipo extremamente negativo, mas a minha opinião, eu não acho que seja negativo, porque todos nós somos uma caveira. É só você tirar essa pelinha, essa cutis maravilhosa aqui, os músculos, que sobra o quê? Sobra a nossa caveira, né? Então não dá para acreditar que a caveira é um arquétipo negativo, né? Isso está muito enraizado no inconsciente coletivo, de que arquétipo é o arquétipo da caveira é o arquétipo da morte, da desgraça, porque é muito usado em filmes de terror, isso daí, para assustar as pessoas, para aterrorizar e tal. Mas não é, gente. Eu acho que vai muito do que a gente acredita também, né? Muito do que a gente tem dentro da gente, né? Então, isso é muito importante também, a gente entender. Vocês podem me falar que horas são aí? Quanto tempo eu ainda tenho de live? Alô? Tem alguém aí? Esperar alguém responder aqui. Bom, enquanto isso, vamos falando. Vamos lá, o que mais vamos falar? Ah, tem arquétipo das crianças também, o arquétipo do escolar, que ela tá vivendo a fase de estudante, né? Então ela se comporta como estudante, ela tem aquela energia de estudar, né? De ir atrás, de... Falta 10 horas agora? Ou 10 para as 10? Falta 10 minutos. 17h50, falta 10 minutos, tá? É que aqui são 21 horas e 50 minutos. Por isso que eu falei 10 horas. Pra vocês aí é quase 18, então. Então tem quase
quase 1 hora que estamos aí debatendo sobre arquétipos. Viu como é um tema extenso? Tinha um monte de coisa para falar e não vai dar tempo. Mas tudo bem, eu acho que eu já falei o principal, né? Do que eu queria falar para tomar cuidado com os arquétipos. Porque tem arquétipos negativos, né? Que podem levar a nossa vida pro buraco, literalmente, né? Então, arquétipo é uma coisa muito séria que a gente tem que estudar bastante. Estudar o lado luz e o lado sombra. Para que a gente possa amenizar o lado sombra, a gente precisa estar no nosso lado luz, né? Nós precisamos estar muito positivos, né? Eu vou dizer para vocês, vou confessar para vocês, gente, são altos e baixos. É muito difícil você ficar 24 horas por dia tendo só pensamentos positivos. E só amando a vida e ficando e achando tudo lindo, maravilhoso e tal. Eu acho difícil, eu não sei se vocês acham também, mas eu me esforço bastante porque é uma tarefa bem difícil. Quem faz ressonância harmônica aí sabe como é, né? A gente tem que ficar aí vigiando 24 horas por dia, porque é uma coisa que não é fácil, né? Ficar cancelando os pensamentos negativos. Quando entrar um pensamento negativo, galera, para quem não faz ressonância, não sabe do que eu tô falando, também cancela, né? Quando entrar pensamento negativo, fala cancela, cancela, cancela. Não deixa esse pensamento negativo tomar conta da sua cabeça. Mesmo que você ache que é seu esse pensamento, mesmo que você ache que o que você está vivendo está de encontro com esse pensamento. Não deixa entrar. Cancela na hora, tá? Para esse pensamento não tomar forma. A gente tem só alguns segundos para cancelar isso aí. Então fala, cancela, cancela, cancela. Pronto, cancelou. Aí você já muda para um pensamento positivo, tá? Então, para você conseguir ativar o teu arquétipo e ficar a maior parte do tempo no lado luz dele, você precisa estar no lado luz também. Para ele ressoar em você com a sua energia. Luz com luz só brilha, né, minha gente? Então, se você tiver mais pro lado sombra, você vai entrar muito no lado sombra do arquétipo, né? Então, isso aí vai deixar você, dependendo do arquétipo que você tá usando, você pode ficar irritado, você pode ficar arrogante, enfim. Não sei. Dependendo do arquétipo que você tá usando, tá? Muita gente fala do arquétipo da Cleópatra, né? E muito famoso esse arquétipo, que ela é uma estrategista, ela é uma pessoa que ela é bastante autoritária, né? E ela tem um magnetismo muito grande e tal. Mas tem o lado sombra dela também, né? Que pode ser arrogância, pode ser ficar muito mandona, muito irritada, né? Muita gente que usou a Cleópatra falou que ficou meio de mal com os homens, alguma coisa assim, né? Então, também precisa estudar bastante. Se você já é assim, né? Por exemplo, se você já é uma pessoa muito autoritária, já é uma pessoa mais feminista, sei lá, uma pessoa meio com essa energia, com essa de potência de mandar, você não precisa de uma Cleópatra, concorda? Você já é assim. Então, não precisa. Mas quem é um pouco mais passivo, né? Que precisa, às vezes, pela profissão, ser um pouquinho mais ponta firme, ter um pouquinho mais de pulso, pode fazer uso da Cleópatra, né? Então vai muito aí da sua proposta, o que você precisa fazer na sua vida, que aquele arquétipo vai acabar te ajudando, né? Então, recapitulando aí, quem quiser usar arquétipo, pode usar arquétipo com quadro, pode usar dentro de casa, né? Pode usar no celular também. Mas tomar cuidado se você divide a casa com mais alguém, né?
conversa, ó, vou colocar um arquétipo assim, tá, 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 tá. Vocês concordam? O arquétipo vai trazer tal informação, tá, tá, tá. Venha com a lista completa dos benefícios do arquétipo, né? Do lado luz e do lado sombra, para todo mundo saber e dar autorização, porque você está mexendo no inconsciente da pessoa. Se você colocar lá a foto, a pessoa não vai nem saber do que se trata e você está mexendo no inconsciente dela e vai mudar a vida dela também, tá? Então, arquétipo é uma coisa muito séria mesmo. Então é isso, minha gente. Tem alguma pergunta aí para conseguir responder nesses últimos minutinhos? Tem alguma dúvida? A Helena falou: que bom saber, não vou pedir Cleópatra. É, se você já for mais autoritária, assim, mais mandona, realmente não precisa. Você já é uma Cleópatra. Você já tem aí toda a força para comandar uma galera aí e tem bastante força de ação, né? Bastante potência, então não precisa ativar mais potência, que pode gerar muita faísca, né? Sai muito fogo daí. Então, muito fogo gera muita briga, tem que tomar cuidado. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje. Se quiser deixar algum comentário, deixa aí. E vamos para a próxima live aí. Eu acho que vai ser semana que vem, não tenho certeza ainda da data. Mas já foi selecionado aí os temas que vocês pediram. E aí eu vou anunciar em breve a próxima live, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Um beijo e aproveitem o resto de domingo. Tchau, tchau!